Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como Professor Raimundo. E hoje vamos fazer um vídeo aqui, vamos fazer um vídeo rápido aí sobre a treta, né, a briga ali entre o Zelensky, né, o bobo da corte da Ucrânia, e o Donald Trump, né, o imperador do mundo perfeito. Então vamos falar um pouco aí sobre o que aconteceu lá no Salão Oval da Casa Branca nos Estados Unidos, onde o bobão da corte foi convidado lá para ir apanhar, né, para ser humilhado na frente de todo mundo, ali na frente do mundo inteiro, no Salão Oval da Casa Branca, perfeito? Então, antes de começar o nosso vídeo, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. E como vocês sabem, né, vocês acompanharam aí tudo quanto é noticiário, né, de internet, de televisão, né, o que aconteceu lá no Salão Oval da Casa Branca, onde o Donald Trump deu um pedala Robinho, um pescoção ali no tal do Zelensky, né, o bobo da corte, aquele cidadão que colocou o seu país ali na desgraça, na miséria, por uma guerra que não tem nada a ver com ele, que ele não precisava fazer nada daquilo, mas ele foi lá para dizer que ele era o herói da imbecilidade, né? Pois em pleno século XXI o cidadão ainda acredita que ele está defendendo liberdade, está defendendo democracia e não sei o que mais lá que ele quis defender, e na verdade tudo que ele fez foi destruir o seu próprio país. Por quê? Porque ele diz que mas o Putin é o inimigo do mundo, é o ditador, é o comunista, é isso, é aquilo, e o Putin quer destruir a Ucrânia. Putin nunca quis destruir a Ucrânia, nunca foi esse o objetivo, mesmo porque a Rússia, né? A Ucrânia, na verdade, né, é a mãe da Rússia, né? A Rússia surgiu na Ucrânia, né, em Kiev. A capital da Rússia era Kiev, né, que hoje é a capital da Ucrânia. E se o Putin quisesse verdadeiramente fazer isso, ele já tinha feito isso há muito tempo. Mas bora lá, vamos falar um pouquinho de histórias. Eu não sou especialista em guerra, não sou especialista em geografia, mas a gente tem um pouquinho de conhecimento sobre as coisas do mundo, né? Sobre a realidade do mundo. Então o que acontece aí? O tal do Zelensky, ele assume uma guerra que não tem nada a ver com ele, que nunca teve nada a ver com o país dele, perfeito? E a Rússia nunca esteve em guerra com a Ucrânia. Tudo o que a Rússia quis foi se defender. Por quê? Imagine que a Rússia tivesse esse poder, ou a Rússia ou a China tivesse o poder de colocar, né, bases militares no México. No México, com mísseis apontados lá para a Casa Branca dos Estados Unidos. O que os americanos iriam fazer? Não iriam meter o pau, não iriam descer o pau ali no México. Com certeza. Imagine que a Rússia ou imagine que a China tivesse o poder de colocar bases militares e mísseis no Canadá apontados para a Casa Branca, apontados para Nova York. Os americanos não iam descer o pau no Canadá? Então é exatamente isso que aconteceu. O que a Rússia está fazendo na verdade? E sempre foi isso o que aconteceu. E é esse o cume de tudo. Porque para o americano, para o inglês, para o francês, né? O que eles estão preocupados na verdade? Com defender a democracia, defender a Ucrânia da invasão russa? Não, eles não estão preocupados com isso. Eles querem que se dane. Não tem americano morrendo na guerra, não tem inglês morrendo na guerra, não tem francês, não tem espanhol, não tem esses caras da Europa aí que são tudo são tudo uns lixos. Eles só querem saber o que? De morte. Só querem saber de morte e de aqui, ó, dinheiro, dinheiro, amigão. Eles estão preocupados com isso. É esse o interesse deles. Então eles não estão preocupados com ninguém lá, com Zelensky, com o povo ucraniano que está todo morrendo lá na guerra. Não. Nem com
russos que estão morrendo na guerra. E eu achei até interessante algumas palavras ali, né, bonitinhas do Donald Trump lá, do Trump, né, do imperador Trump, que é o quê? Ele falar que, porra, você está promovendo a Terceira Guerra Mundial, você está matando o seu povo, está matando os jovens russos, os jovens ucranianos, e você está querendo provocar a Terceira Guerra Mundial porque você não quer parar, porque o bobo da corte ele não está querendo parar com a guerra. Ele quer continuar, ele quer ver o fim da meada mesmo. E o Trump falou para ele, pô, você quer causar a Terceira Guerra Mundial? Pô, se você não parar com isso, você vai causar a Terceira Guerra Mundial, você vai matar muita gente. E é isso o que o tolo está fazendo. Por quê? Porque aquele cara ele é um fanfarrão. Ele não entende absolutamente nada. Ele tem um ódio pelas pessoas. Ele odeia as pessoas, ele não está nem aí com ninguém. Ele quer ver sangue mesmo. Por quê? Basta você entender um pouquinho de história. Por que não é a Rússia que está invadindo a Europa? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. No final da Segunda Guerra Mundial, começou-se a guerra, aquela Guerra Fria, né? A chamada Guerra Fria, né? Principalmente entre Rússia e Estados Unidos, né? Você não tinha China na época, né? Então era a guerra ali, Rússia, a Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos. Por quê? Porque a Rússia formou um bloco de 15 nações, 15 países, né, chamado Bloco Soviético, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E do outro lado foi criado o bloco da OTAN, o bloco soviético e o bloco ocidental. Com o fim da Guerra Fria, né, armado principalmente pelos Estados Unidos, houve um acordo, foi feito um acordo, e na época, não me lembro o nome lá do presidente da União Soviética, né? Não sei se era o Gorbachev, eu acho que era outro fanfarrão também, né? Um boca aberta, onde que ele fez um acordo ali com os americanos para dissolver o bloco soviético, ou seja, as 15 repúblicas soviéticas se tornariam repúblicas independentes e também se dissolver a OTAN, do outro lado, o bloco ocidental, o bloco soviético de um lado e o bloco ocidental do outro, que era um se defendendo do outro com os Estados Unidos ali no meio, que quem financia toda essa papagaiada no final são os americanos. Aí o que acontece? O bloco soviético cumpriu com o acordo, eles se dissolveram, né? As repúblicas, cada um foi viver a sua vida, inclusive a Ucrânia, né, que fazia parte do bloco. Já o bloco ocidental, a OTAN, não cumpriu com o acordo. Eles não se dissolveram. Não se dissolveram. Mas mesmo assim, tudo bem. Tá bom, vocês não querem se dissolver, só não andem para o lado leste. Não andem para o leste, não venham para cá. Fiquem aí vocês aí, cuidem da vida de vocês aí, que nós vamos cuidar da nossa vida aqui. E eles contam, né? E eles contam a historinha que no caso são os russos que estão atacando eles, mas na verdade não é nada disso. Na verdade, eles não cumpriram com o acordo de se dissolverem, como a OTAN se dissolver, como os soviéticos se dissolveram. Perfeito? E além disso, eles continuaram marchando para o leste. Países que faziam parte do bloco soviético, eles foram agregando ao bloco ocidental. Perfeito? Até aí tudo bem, para os russos tudo bem. E eles contam que é os russos que estão invadindo a Europa, só que eles não contam a verdade, porque essa verdade, essa história vem de há muito tempo. Vem desde Napoleão. Porque Napoleão tentou, aliás, a França, né, através de Napoleão, ele tentou invadir a Rússia e levou consigo 600 mil soldados. E quando ele invadiu a Rússia, ele levou um pé na bunda e voltou apenas com 60 mil, apenas 10% do seu exército. 90% do seu exército foi destruído. Então quem invadiu a Rússia, não foi a Rússia que invadiu a França, foi a França que invadiu a Rússia, só que apanhou. Depois, quem invadiu? Vamos lá. Depois, quem invadiu a França? Foi a Rússia ou foi a Alemanha? Quem invadiu a Inglaterra? Foi a Rússia ou foi a Alemanha? Quem invadiu
a Dinamarca, quem invadiu a Áustria, quem invadiu a Polônia, quem invadiu... Pô, só não invadiu lá a Itália porque Mussolini era aliado lá de Hitler. Mas invadiu a Espanha. Quem foi? Foi a Rússia ou foi a Alemanha? Porque esse povo europeu, eles gostam exatamente disso, de sangue, eles gostam de morte, eles gostam de guerra, eles não sabem viver sem uma guerra. Pode ver, tá na história aí, pô. Pô, quando teve lá a tal das cruzadas, onde era arquitetado, onde que era feito, onde que era criado os exércitos lá das cruzadas para invadir o mundo árabe e matar todo mundo. Sempre com a historinha de liberdade, que Jerusalém está aprisionada pelos muçulmanos. Nada, mentira. Iam lá só para roubar, matar, destruir e violentar as mulheres árabes. Estrupar as mulheres árabes. E roubar todo mundo. Mas vamos lá. Então, o tal do Bonaparte, Napoleão, tentou invadir a Rússia e não conseguiu. Ou seja, a França não conseguiu. Depois a Alemanha tentou, através de Hitler também, lá com, sei lá, milhões, 5 milhões de soldados alemães lá, e Deus foi tão justo lá com a Rússia, né? Porque dizem que Deus é judeu, mas Deus não é judeu não, Deus é do mundo inteiro. E aí Deus mandou o inverno tão forte, que destruiu todo o exército alemão, perfeito? E a Rússia, né, foi quem ganhou a guerra. E graças à Rússia, francês não fala alemão hoje por causa da Rússia, inglês não fala alemão hoje por causa da Rússia, espanhol não fala alemão hoje graças à Rússia, italiano não fala alemão hoje graças à Rússia, e todos esses lambibotas aí não falam alemão hoje graças à Rússia. Não é graças a americano, não é graças aos aliados. Que aliados, cacete nenhum. Os aliados chegaram lá depois que a Rússia já tinha ganhado a guerra. Perfeito? Mas isso aí não fala. Mas vamos lá, e por onde que Napoleão entrou na Rússia? Pela Ucrânia. Por onde que Hitler entrou na Rússia? Pela Ucrânia, porque a Ucrânia é a porta de entrada da Rússia. E é por isso que existe essa velocidade tão tremenda lá de Moscou de não deixar a Ucrânia entrar para a OTAN. Porque se a Ucrânia entrar para a OTAN, o que acontece? Americano, inglês, francês vão colocar mísseis na porta de Moscou, na porta do Kremlin. Então, se fosse o contrário, se fosse a Rússia ou se fosse a China que tivesse colocando mísseis na porta de Washington, o que os americanos iriam fazer? Iriam fazer coisa pior, com certeza. Então, essa historinha aí, está muito mal contada. Aí colocaram um bobo da corte lá, né, para fazer o serviço sujo. O cara destruiu o país dele todinho porque ele não queria entregar tudo para a Rússia. Só que agora ele vai ter que entregar para os americanos. Porque o Trump falou lá, amigão, você nos deve aqui 500 bilhões de dólares e a gente quer esse dinheiro. E aí o que você vai fazer? Vai ter que entregar o país para os americanos. Olha só a imbecilidade de um imbecil, né? Imbecilidade de um imbecil. É aquela pessoa que tá tudo em paz, tá tudo tranquilo, tá tudo funcionando. Não, mas eu tenho que ir lá e chutar a perna do elefante. Eu tenho que ir lá e fazer a merda que é pra ver. E o cara não se conforma. É mesmo o Trump falando para ele, ó, essa guerra tem que acabar, essa guerra tem que parar. Agora estão lá os ingleses, os franceses, os espanhóis, tudo colocando fogo. Colocando fogo, falando pro cara, não, nós estamos do seu lado, vamos lá, vamos continuar, vamos colocar seu povo para morrer. Por quê? Não é inglês que está morrendo na guerra, não é francês que está morrendo, não é espanhol que está morrendo, não é alemão que está morrendo. Olha só o nível de imbecilidade desse povo. Olha o nível de debilidade desse povo em pleno século XXI. Os caras estão fazendo tudo isso aí, mas tem só um propósito. Eles mesmo não vão apanhar, eles não vão sofrer, não vão perder filho, não vão perder pai, não vão perder mãe, não vão perder suas casas luxuosas, não. Eles estão fazendo tudo isso aí porque eles estão de olho nos minerais, tanto da Ucrânia, estão de olho tudo
na riqueza, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Qual que é a grande doideira que eles querem? A qualquer custo, eles querem o quê? Tomar tudo que a Ucrânia tem, tomar tudo que a Rússia tem. É só isso. E é impossível numa lógica, né, de uma pessoa que pensa com um neurônio, porra, quem foi? Como é que hoje em dia as pessoas ainda acreditam nesses discursozinhos, né, de liberdade, democracia, essa balela toda aí. Pô, sendo que você está vendo quem é que manda, quem é o imperador. Não tem democracia nenhuma, tem democracia lá só para o povo dele, só para os americanos. Tem democracia para os outros o pau come. E o cara deixou bem claro, amigão, você está devendo 500 bilhões de dólares aqui, a gente quer todas as suas reservas. Né? São as chamadas terras raras ucranianas que eles estão de olho. E aí eles foram lá, fizeram toda essa papagaiada toda, agora vão ter que fazer um acordo, um cessar-fogo, sei lá. Aí filho, o país está lá todo dividido. Uma parte, a Rússia já garantiu a parte dela, os 21% do território ucraniano. E vai sobrar o quê para os ucranianos? Porque os americanos, europeus, inglês, francês, você acha que esses caras fazem as coisas de graça? Não. Agora eles querem receber. Agora alguém vai ter que pagar a conta. Será que você não percebe ainda como é que funciona? Pô, quem foi que financiou Saddam Hussein? Quem que criou Saddam Hussein? Os Estados Unidos precisavam de uma liderança forte no Afeganistão que era para bater de frente com o exército russo. Quem que eles financiaram? Quem que eles armaram? Saddam Hussein. Quando não precisou mais de Saddam Hussein, o que eles fizeram? Mataram, dizem que mataram e jogaram no mar. Saddam Hussein não, Osama Bin Laden, mentira. Desculpa, perdão, se eu falar de Saddam Hussein aí, me corrija. Não foi o Saddam Hussein, foi o Osama Bin Laden no Afeganistão. No Afeganistão eles precisaram do Bin Laden lá, armaram ele, financiaram ele, que era para ele ir contra lá o exército, e Saddam Hussein expulsou o exército russo, tomaram de conta do Afeganistão, ficaram 20 anos lá, depois largaram lá e deixaram tudo para o Talibã, e o Talibã está metendo pau lá até hoje em todo mundo. O que eles fizeram com Saddam Hussein no Iraque? Era interessante para os americanos e para os europeus financiar o Saddam Hussein na guerra Irã-Iraque, porque o Irã é o arqui-inimigo lá dos americanos, dos europeus, que eles têm inimigo no mundo inteiro. Vocês sabem como é que é, né? Para que eu me fortaleça, eu tenho que destruir o meu inimigo, né? Vamos converter os infiéis. Aí armaram o Saddam Hussein, financiaram o Saddam Hussein na guerra contra o Irã e Iraque. E a mesma história se repete agora. O Saddam Hussein não conseguiu vencer a guerra do Irã e Iraque. O que os americanos fizeram? Foram lá. Eles têm armas químicas, têm armas nucleares, têm armas de destruição em massa. Foram lá e roubaram todo o petróleo do Iraque. Todo o petróleo do Iraque. Então é assim que funciona. E é assim até vergonhoso, né? Você vê uma pessoa como esse tal desse Zelensky, esse fanfarrão, esse vagabundo mentiroso, entendeu? Que vive lambendo as botas de europeu, que não tem nada a ver com ele. A origem do povo ucraniano é russo. É russo, é lá o lado soviético lá da questão, tem nada a ver, o cara tá lá, né? Tá lá lambendo a bota de europeu, de americano, e o americano chega na cara dele e deixa bem claro: amigo, você não tá vencendo a guerra, você não está fazendo seu trabalho, então o seu fim vai ser o mesmo que o Saddam Hussein, vai ser o mesmo que o Saddam Hussein vai ser o mesmo que o Bin Laden. Seu fim vai ser o mesmo, velho. E nós queremos receber o nosso dinheiro. Está devendo 500 bilhões. Não é 500 bilhões, nem 300 bilhões que os americanos mandaram lá. O número não se sabe, mas não deve ser tudo isso não. Mas eles querem receber 500 bilhões. E aí todas as terras raras, todas as riquezas naturais que o país tem, vai ter que entregar lá para os americanos. Por causa do quê? Por causa de um fanfarrão, de um idiota que foi colocar seu povo lá para a morte. Hoje o povo ucraniano estão tudo, ou estão refugiados aí nos outros países, né? Fugiram do país, né? Ou estão todos mortos ou aleijados. Os homens de lá, velho, os caras estão recrutando crianças lá de 12, 15 anos.
Por quê? Ninguém quer mais servir o exército da Ucrânia, porque sabe que é morte certa, porra. Sabe que é morte certa, entrar lá, porra, beleza, vou ganhar 10 mil dólares por mês aqui de salário para combater os malditos russos. Ué, mas você não dura nem um mês, você não dura nem semanas, você vai morrer. Então o que adianta? Então o Trump lá deixou bem claro, amigão, você não está ganhando a guerra, você não está fazendo o seu trabalho, você está perdendo. Então vamos parar com isso. Vamos parar com isso aí, você está querendo criar a terceira guerra mundial. E o cara quer continuar, ele quer continuar. Mesmo o Trump falando para ele, ó, acabou a brincadeira, já conquistamos o que a gente tinha que conquistar, que era destruir o seu país, agora para reconstruir o seu país você vai ter que nos dar aí tudo o que existe de terras raras, aí tudo o que existe de minérios, e isso aí vem atrás, é americano, inglês, francês, espanhol, vem todo aquele povo da Europa, todo mundo, é os urubuzão, entendeu? A carniça, né? O boi morreu lá, a carniçona tá lá, os urubu vêm. Cada um pega um pedaço, cada um pega um pedaço, cada um pega um pedaço. É assim que funciona. Tem esse negocinho aí, né? Que eles lutam pela liberdade, pela democracia. Para, rapaz, o paísinho terceiro mundo é o nosso Brasil. Você vê que é um povo tão débil que vai uns caras aí, um tal dos políticos brasileiros aí, uns caras de direita, de extrema direita que, pelo amor de Deus, velho, os caras não fazem nada. A única coisa que os caras sabem fazer é criar videozinho de internet aí para lacrar nas redes sociais. Não fazem nada, não trabalham, não aprovam um projeto, não tem nada de benefício. Aí vão lá com os bonezinhos lá do Trump, atrás de defender o Trump, e outros até pedindo que o tal do Trump intervenha aqui no Brasil e prejudique o Brasil. Então você vê que o interesse deles é só isso, é somente tomar o que os outros povos têm. E quando não dá para tomar na corrupção, como eles fazem aqui no Brasil, eles vão para os outros países aí, mete bala em todo mundo, mata todo mundo, como eles fizeram no Afeganistão, no Iraque, no Vietnã, na Coreia, em todos os outros países aí que eles vão lá, somente com interesse final. Só que, ó, faz-me rir. Então, meu muito obrigado. Para você que nos acompanhou aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo, se Deus assim nos permitir. Valeu!